السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد. Não para censurar, mas como uma oportunidade de ensinar. É um erro muito comum as pessoas gritarem de forma demasiada quando o imam diz Waladdallin. É muito comum. Hoje nós ouvimos as crianças, mas é muito comum também ouvir os mais velhos. Havia alguém no Tarawih que gritava de uma forma assustadora, uma pessoa adulta. Então, não é correto e, de certa forma, cria distúrbio e deixa as pessoas distraídas. O correto e o suficiente é apenas dizer Amém. Amém e terminou. Não é necessário gritar Amém. Não é Coran. Este mad, gunna e idgham é aplicado no Coran, não na língua árabe. Toda ela. Se alguém perguntar assim, como estás? Como é que se diz em árabe? Keifa anta? Não é? Keifa anta. Agora se ele vier Keifa anta, é correto? Não se aplica, não é Coran. O mesmo sucede. Não é necessário é mad, temos que puxar Amém. Outro Amém. Isso eu nunca vi nos livros. Suficiente? Amém. Terminou. Estão a perceber? Continuando com as nossas aulas de tafsir, havíamos iniciado com o Surah Banu Nadir ou Surah Al-Hashr, alusivo aos judeus de Banu Nadir que traíram o pacto que fizeram com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Consequentemente foram dados 10 dias para abandonar as suas fortalezas. E havíamos dito que Abdullah ibn Ubay, o cabeça dos hipócritas, foi ao encontro deles e disse: não precisam sair, nós estamos convosco, tenho comigo 200 homens. Portanto, resistiram, mas depois submeteram-se à ordem do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agora Allah subhanahu wa ta'ala fala desses hipócritas. Diz: Alam tara ila alladhina nafaqu. Acaso não reparas naqueles que incorreram na hipocrisia? Outros traduziram naqueles que atuam hipocritamente. Também é aceito. Nós traduzimos naqueles que incorreram na hipocrisia. Alam tara ila alladhina nafaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب, dizendo a seus irmãos descrentes. Hipócrita é descrente, portanto é irmão de outro descrente. O crente é irmão do crente. Min أهل الكتاب, dentre os detentores do livro, refere-se aos judeus. Ahl foi traduzido como seguidores do livro, foi traduzido como adeptos do livro. Eu achei melhor dentre os detentores do livro, judeus.
O que disseram? لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ. Juramos. Os hipócritas juramos que se fordes expulsos, sairemos convosco. Esta é a nossa promessa. لَإِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا. E jamais obedeceremos a ninguém contra vós. Nosso pacto é convosco. Aqueles são extremistas, hipócritas, agem em nome do Islã. Nós somos moderados, então não precisam de sair. Nós estamos convosco. E jamais obedeceremos a ninguém contra vós. وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ. E se fordes combatidos, certamente ajudar-vos-emos. Aqui fica melhor. Socorrer-vos-emos. É mais ou menos a mesma coisa. Certamente socorrer-vos-emos. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. E Allah é testemunha que, por certo, eles são mentirosos. Portanto, o Nabi sallallahu alaihi wasallam deu ordem para saírem. O hipócrita diz que não precisa sair. Nós estamos convosco e não obedeceremos a ninguém contra vós. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Allah testemunha que eles são mentirosos, hipócrita. A maior qualidade do hipócrita é mentira. Não consegue dar as caras. Aquele que não consegue dar as caras não tem outra saída senão mentir. لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ. Allah diz, porque na verdade, se forem expulsos, não sairão com eles. Esta é a realidade do hipócrita. وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ. Se forem combatidos, não os socorrerão. وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. E ainda que os socorressem, dariam as costas fugindo. Consequentemente, eles, os judeus, não teriam sido socorridos. Allah diz que a promessa do hipócrita é sempre falsa. Ele não ajudaria. E ainda que desse alguns passos rapidamente, fugiria. Consequentemente, os judeus não seriam socorridos e nem ajudados, porque os hipócritas não estarão lá por perto. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala diz: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Esta tradução encontrei em inglês e encontrei também na tradução do Sheikh Aminuddin, que Allah proteja ele. De fato, em seus peitos há mais medo de vós do que de Allah. Nos peitos de quê? De judeus e hipócritas. Há mais medo pelos crentes do que Allah. É uma fraqueza. Conforme Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً. Existem pessoas que têm mais medo de pessoas do que de Allah. Ele consegue jurar falsamente em nome de Allah, mas não consegue jurar em nome do seu sheikh. Esses que adoram campas. Cá no masjid fazem muito barulho, mas quando chega na sepultura, não pode fazer barulho. Tem mais medo de pessoas do que de Allah. Ele tem medo de ser prejudicado por aquele morto. Então é isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, que quando as pessoas são verdadeiras, seguem o Coran, o Hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, então automaticamente os outros têm medo. Quando nós tememos a Allah, tudo o resto passa a ter medo de nós. Quando não tememos a Allah, passamos a ter medo de tudo. Passamos a ter medo de tudo.
Então, aqueles homens apegaram-se ao Corão. Então, todos tinham medo. Bastassem ouvir que, olha, estão a caminho, o medo tomava conta. De fato, em seus peitos há mais medo de vós, ó crentes, do que de Allah. ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. Isso porque são um povo que não percebe. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a esses hipócritas e judeus: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور. Eles não vos combaterão mesmo juntos ou em conjunto, senão em cidades fortificadas ou por trás das muralhas. Esta é uma regra. Eles dificilmente encaram, ficam de longe. É por isso que inventaram esses aviões, porta-aviões, essas armas, tudo isso para derrubar o inimigo de longe. E quanto barulho agora com esta guerra, ou este genocídio, o termo correto, não é guerra, é genocídio, porque estão a matar crianças e pessoas inocentes, mulheres. Quando falaram da operação no campo, parecia uma coisa de outro mundo, que olha, pela primeira vez ou segunda vez Israel entrará no campo. Mas também importaram pessoas, que olha, dizem que estão a pagar pessoas, não importa se seja judeu ou não, pagam. Olha, luta, está aqui dinheiro. Eles têm medo. Morra, não precisa morrer, basta aleijar um judeu, é notícia do dia seguinte, ou não? E do outro lado morrem centenas de pessoas e eles têm paciência e esperam a recompensa da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles têm medo de morrer. Então eles não vos combaterão mesmo em conjunto, senão em cidades fortificadas ou por trás das muralhas. Ba'suhum bainahum shadid. A hostilidade entre eles é intensa, a inimizade. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Julgas que estão unidos, mas seus corações estão divididos. Parecem todos juntos, amigos. Estados Unidos, Israel, parecem amigos, mas é tudo por fora. Por dentro, cada um não quer saber do outro. Ao passo que nós, os crentes, Allah subhanahu wa ta'ala descreveu dizendo: Ruhama'u bainahum, são compassivos uns com os outros. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Isso porque são um povo que não pensa. Ya'qilun, não pensa. كمثل الذين من قبلهم قريبا. São semelhantes àqueles que vieram pouco antes deles. Allah diz que Banu Nadir são semelhantes àqueles que vieram pouco antes deles, referindo-se aos politeístas de Meca, que também desafiaram a Allah subhanahu wa ta'ala e foram derrubados na batalha de Badr. ذاقوا وبال أمرهم. Provaram a consequência de seus pecados. ولهم عذاب أليم. E terão doloroso castigo. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر. Os hipócritas são como Satanás. إذ قال للإنسان كفر. Quando diz ao ser humano: renega a fé, descrê. فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Quando este renega, diz-lhe: na verdade eu me distancio de ti, porque temo Allah, Senhor dos mundos. Ele que incitou. É por isso que no outro versículo Allah subhanahu wa ta'ala diz que no dia do juízo final o Shaitan levantar-se-á para dar uma palestra e dirá: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Que olha, a promessa de Allah foi verídica
ou verdadeira, mas vocês contrariaram. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Então não me culpem, culpem a vós mesmos. Então aqui, qual é a semelhança entre o hipócrita e o Satanás? É de iludir as pessoas. O hipócrita, vai em frente, não se preocupe, estou contigo. Na hora da verdade, ele está distante. Então o Shaitan também, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Consta que este versículo é alusivo a uma passagem que teve lugar antes da vinda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel, havia um monge que adorou a Allah subhanahu wa ta'ala por um período de 60 anos. Era conhecido como um homem santo. Então existiam 4 ou 5 irmãos que tinham uma irmã e eles precisavam de sair e a irmã estava doente. Então foi dito para esses 4 homens: olha, temos o nosso sheikh lá, mashallah, o monge, 60 anos na adoração de Allah. Aquele homem diz que não tem problema, pode ficar aqui no outro quarto da casa. Foi tentado, resistiu, até que um dia cometeu adultério. O monge, quando soube que a menina ficou grávida, matou esta menina. Então o Shaitan veio na forma de uma pessoa e disse que, olha, se você não quer que eu diga aos irmãos, então deve abandonar a sua religião. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا. Portanto, o destino final de ambos, do Satanás e daquele que obedeceu, é estarem no fogo, onde permanecerão eternamente. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Tal será o castigo dos injustos. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala passou para outro tema, dizendo: Ya ayyuhalladhina amanu, ó vós que credes, ittaqullah, temei a Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, e que cada alma analise o que adiantou para o dia de amanhã. Cada um de nós diariamente deve fazer este balanço, esta análise, o que ele fez para o dia de amanhã, o que ele adiantou, quanto sadaqa ele deu, quanto salat facultativo ele fez, quanta bondade ele fez. Esta deve ser a análise diária, conforme Umar radiyallahu anhu costumava dizer: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Prestai contas, cada um prestar conta consigo mesmo antes que chegue o dia de prestar contas. Existe uma forma muito eficaz. A pessoa, quando tem um exame, estuda e depois o que faz? Pega seu colega e diz para ele: lance perguntas e eu também vou lançar para si. Antes de chegar o exame, ele já sabe: olha, vamos fazer o nosso exame antes de chegar o maior. Então o crente também deve atuar desta forma, diariamente analisar, fazer o seu balanço. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. E não sejais como aqueles que se esqueceram de Allah. Então Allah fez-los esquecerem de si próprios. A partir do momento que a pessoa esquece de Allah, está a esquecer de si próprio. Não observa Salah, está a prejudicar a quem? A si próprio. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Estes são os perversos. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. Não se pode igualar os residentes do inferno com os residentes do paraíso. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Não podem ser iguais. أصحاب الجنة هم الفائزون. Os residentes do paraíso são os vitoriosos. Em seguida, Allah subhanahu wa ta'ala faz cá uma comparação
da montanha com o ser humano. Olha, o ser humano chegou a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo assim não segue e orgulha-se. Então diz: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Se tivéssemos feito descer este Corão sobre uma montanha, Allah fazer descer este Corão para uma montanha, vê-la ia despedaçar-se e fender-se por causa do conteúdo. Despedaçar-se e fender-se por temor a Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Tais exemplos apresentamos-los às pessoas para que possam refletir. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Os exemplos, as histórias são para nós refletirmos. Em seguida, termina com seus nomes e atributos. Qual é a relação? É que aquele que derrubou o Banu Nadir, que derrubou os hipócritas, tem essas qualidades. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ele é Allah, não há nada merecedor de adoração além dele. O único que é merecedor de adoração é Allah. Alimul ghaibi wa shahada, conhecedor do invisível e do invisível. Huwa ar-Rahman ar-Rahim. Ele é o misericordioso ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Explicamos qual é a diferença? Explicamos, mas fica como TPC. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu. Ele é Allah, não há nada merecedor de adoração além dele. Al-Malik. Al-Malik, o que significa? O rei, o soberano, o rei absoluto. Al-Quddus. Quddus é aquele que está puro de todos os defeitos. As-Salam, o dador de paz. As-Salam, dador de paz. Outros sábios dizem que As-Salam tem um significado semelhante ao Al-Quddus. As-Salam está livre também de todos os defeitos. Al-Mu'min. Al-Mu'min, que é o dador de paz. As-Salam. Pode ficar Al-Quddus. Temos que procurar um termo para As-Salam. Al-Mu'min fica como dador de paz. Al-Muhaymin, o vigilante. O vigilante, esta é a tradução de Quraysh, e os outros árabes usam Al-Muhaymin como protetor, aquele que protege os seus servos. Al-Aziz, o todo-poderoso. Al-Jabbar, o dominador. Al-Jabbar, o dominador. Al-Mutakabbir, o orgulhoso. O orgulho é digno somente de Allah subhanahu wa ta'ala. Nenhuma outra criatura tem o direito de orgulhar-se. Subhanallahi amma yushrikun. Livre está Allah de tudo quanto lhe associam. Subhanallahi amma yushrikun. Huwa Allahu al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Ele é Allah, o Criador. Al-Bari, o originador. Aqui outros sábios dizem que Al-Bari é aquele que executa os seus planos. Por vezes a pessoa pode ter muitos planos, e acontece com muitos de nós. Está cheio de ideias, mas não executa. Então Allah é diferente. Al-Bari, aquele que executa seus planos. Al-Musawwir, o dador de forma. Deu forma aos seus planos. Ao ser humano também deu uma forma, ao crocodilo deu uma forma, ao leão deu uma forma. Lahul asma'ul husna. A ele pertencem os mais sublimes atributos, os mais perfeitos.
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Os nomes e atributos pertencem, os mais belos pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala. E esses nomes e atributos são apenas para memorizarmos? Servem para quê? Esses nomes e atributos de Allah? Para invocar. Como? São quantos? Antes de mais, são quantos os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala? Sim. Mais ou menos. O que quer dizer? Pessoalmente, aprendemos no 99 que com o nome de Allah completamos. Sim. Está correto. São 100. Podemos encontrar em um livro todos esses nomes. Allah tem inúmeros nomes e atributos. Existem nomes e atributos que não conhecemos. É por isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando suplicava a Allah subhanahu wa ta'ala, dizia: ou através daquele nome que nós não conhecemos, aceita a minha súplica. São inúmeros nomes e atributos. Então por que nós ouvimos falar só de 99? Por que são 99 ou 100 que são famosos? Porque consta em um único hadith. Estão a perceber? Ou a maioria deles. Mas Allah tem inúmeros nomes. يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. A pureza de Allah contra todos os defeitos é proclamada por tudo que existe nos céus e na terra. Para quem não esteve na aula passada, eu disse que encontrei essa tradução no Ma'arif al-Quran do Mufti Shafi, que foi traduzido em inglês. A pureza de Allah contra todos os defeitos foi proclamada por tudo que existe nos céus e na terra. Wa huwa al-Aziz al-Hakim. E Ele é o Todo-Poderoso, o Prudentíssimo. Terminamos assim com o tafsir do Surat al-Hashr, mas ficamos com algum TPC. Procurar a tradução correta de Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Tá bom? جزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.